imaginando, assim, ele naquele momento com esses questionamentos, assim, sabe? Eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu tenho, assim, Eu mas amo. Bom, eu é faço isso da vida, né? É magnífico isso aí. É magnífico. Como magnífico. foi que ele chegou, Aristóteles, primeiro nessa? Bom, cara, eu sei que ele estava lendo os pré-socráticos, estavam discutindo sobre água e como que o mundo se transforma, e como que as coisas vão se gerando e tal, mas até chegar nesse nível de raciocínio é muito refinado. É. E ele ainda fala assim, Deus move o mundo por amor e nos enche e nos enche de alegria. E não é todo professor de filosofia que consegue filosofar dessa forma, né? Bom, muitos professores de filosofia hoje são... o problema dos professores, veja, tem muitos professores de filosofia bons. O problema é que a faculdade, ela tá imbuída da ideologia, que já mina o cara. Então o cara vai na... Ele acaba sendo um propagador da própria ideologia dominante, ao invés de pensar nos grandes filósofos por conta própria. Tanto que praticamente não tem linhas, né? Para ser um professor de filosofia universitário estrito sensu, você praticamente, tem exceções, tem nobres exceções, Sim. mas você praticamente é obrigado a ou ser marxista, ou relativista, ou qualquer coisa, qualquer ista moderno. Difícil o cara ter uma liberdade. Se ele chegar lá, mesmo linhas diferentes da minha, se ele chegar e falar, ó, pessoal, agora eu sou maquiavélico, puro sangue, as pessoas também não vão perseguir a ideia, ou se ele virar Nietzscheano puro sangue também vão perseguir a ideia. A real é que mesmo linhas absolutamente radicalmente diferentes da minha não seriam aceitas na faculdade per se. Uhum. Porque tem uma ideologia dominante. E essa ideologia dominante vai regrando. Agora, se você lê os antigos filósofos não como... Outro problema da faculdade também, até mais estrutural, eu acho, não é nem só o fato de ter ideologia. É que o cara não lê levando a sério os filósofos que ele está lendo. Mas ele lê, na verdade, como uma peça de museu. Isso aqui é o que Platão achava. Na época dele, eles pensavam assim, olha que primitivo. Ele não está seriamente engajando com Platão. Projetando Ele não está naquele momento preocupado. ali. Não, mas calma, será que o que Platão está falando é verdadeiro? Será que isso aqui é verdadeiro? Será que o que Maquiavel falou é verdadeiro? Será que o que Nietzsche falou é verdadeiro? Será que é assim mesmo, na realidade? Esse é o trabalho da filosofia. Você tem que olhar o cara e falar, cara, será que isso aqui encaixa? O trabalho de entender o contexto dele já é muito bom, porque cria empatia, porque você entende, calma. Ele estava vendo isso aqui e ele está tentando resolver esse problema. Já é um grande salto. Isso é o básico também, né? Deveria ser. Sim. E você consegue também, além disso, ir além, ter os seus pensamentos filosóficos também? Eu tenho opinião sobre várias coisas, né? Eu tenho um livro que eu estou preparando que eu já entendo como como tudo, eu sou cético da originalidade absoluta. Todas as coisas você vai bebendo do que veio do passado. Mas eu tenho uma tese, por exemplo, sobre Aristóteles aplicado às empresas e uma série de considerações sobre política, uma nuance específica, né, de filosofia política. É uma tese que está nesse livro que eu estou preparando agora, que é sobre liderança. Legal. Que é basicamente a inspiração, é a mentoria que Alexandre recebeu de Aristóteles. E a minha ideia é pegar isso como uma teoria de governo, né, a partir dessa linha. Então isso, na verdade, esse livro eu distribuí na Inglaterra antes de ter a versão pronta no Brasil. Então, na verdade, tem uma versão em inglês dele que circulou lá circulou lá na Inglaterra, porque eu levei no evento e tal. Mas esse ano eu espero ainda publicar a minha tese sobre isso, né? Você acha que tem um ensinamento maior ou melhor do que o de questionar as coisas? Como assim? O fato de você procurar saber sempre mais, entender mais. Olha, o fato de você querer entender as coisas, a verdade é o mais importante, porque... eu questiono tudo. Não, isso só é chato. Isso só é chato, entendeu? Eu sou pensamento crítico. Eu não quero saber se você tem pensamento crítico. Eu quero saber se é verdadeiro. A minha pergunta sempre é se é verdadeiro. Eu não quero saber quem está falando, de onde veio, qual que é o negócio. Eu genuinamente, a pergunta que eu sempre me faço é, calma lá, o que esse cara está falando é verdade? Funciona. Por exemplo, por que eu amo jiu-jitsu ou exercício físico? Porque funciona, porque é real. O cara fala assim pra mim, não, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu quando eu descobri que era real. Funciona. É jiu-jiteiro?
Eu treino toda semana. E Faixa tem um preta? Não sou faixa preta, não, sou faixa azul. Descobri tardiamente, mas sou aluno do grandíssimo Fábio Gurgel, que é Caramba. uma lenda Nossa. viva. Um azul do Fábio Gurgel se assemelha a um É um faixa azul. roxa, né? Não, é um azul de Uma outros faixa bons roxa mestres, de pô. outros mestres, talvez. Não, mas olha... Mas o Gurgel é diferenciado mesmo. Não, e você sabe que eu me apaixonei porque é real, funciona. É muito real. efetivo, né, mano? Quando você fala assim, você tem que se hidratar, você tem que comer melhor. Funciona. É empreendedorismo. Ah, não, empreendedorismo, isso, não sei o quê. Funciona. Você for lá e abrir uma empresa, você começar a trabalhar e fizer uma coisa que realmente é bom, um produto bom, funciona. Veja, o teste tem que ser o teste da realidade, não pode ser o teste de uma coisa pré-estabelecida que já está feita. Você tem que olhar na realidade. Funciona tanto que depois que o jiu-jitsu, né, foi divulgado, ninguém entra no UFC mais sem lutar jiu-jitsu. Não tem como. Vai fazer como? É loucura. Ah, mas aí também não entra sem o boxe, não entra sem o Muay Thai. Ah, não, sim. O jiu-jitsu não é hoje melhor sim, que os porque outros. tá muito profissional, Não né? é melhor mas, que pô, os outros. que Mas isso, jiu-jitsu cara... mas jiu-jitsu é sine qua non. Os outros... Não, mas é verdade. Não, mas eu sou fã. Boxe é uma baita arte Boxe é marcial. maravilhoso, maravilhoso. Tem várias artes marciais que são incríveis, mas são eficazes. Mas o jiu-jitsu, a luta de finalização no chão, não tem o que fazer. Se o cara não sabe nem se defender daquilo, ele vai se dar mal. Tanto é que você pega o wrestling, quando começou, os caras eram gigantes. O wrestling é um treinamento físico muito forte. E de chão também, de submissão. Os caras do wrestling, que eram gigantes, pegavam o cara do jiu-jitsu pra lutar uma luta de solo, agarrada, e porra, não dava jogo. Não, eles tinham que Não aprender, dava. eles tiveram que aprender. Porque o cara não tem como finalizar a luta. Ele vai lá e ele gira, e ele pula pra um lado, ele dá a volta no cara, só que ele não acaba a luta. E aí o cara do jiu-jitsu vai ali, ó, só tirando a finalização. Mas o ponto aqui, o que tá querendo chegar é o teste da realidade. Uma coisa é boa na medida que é real. Aí vai falar, mas é a igreja católica. Você tem como provar aqui agora que sei lá, Cristo está presente na Eucaristia. Não, eu não tenho uma prova, eu tenho fé nisso. Eu não tenho como provar isso. Mas tem uma coisa que é bem concreta que dá para você ver. Se você começar a viver uma vida católica agora, a sua vida melhora. É bem concreto e é real. Começar a confessar os seus pecados. Começar a ir na missa. Começar a seguir os ensinamentos da igreja. Não tem vida que não melhora. O cara começa a melhorar. Você acredita que Jesus nasceu de uma virgem? Claro, com certeza. Nossa Senhora. Eu acho muito mais fácil acreditar que Jesus nasceu de uma virgem do que acreditar que a... Claro, acho muito mais fácil acreditar que Jesus nasceu de uma virgem que acreditar no Dr. Fauci, entendeu? Os caras... O povo acredita, o povo fala, não, Jesus nunca teria nascido de uma virgem. Cara, o milagre pra mim me parece bem coerente. Como assim o milagre é coerente, Guilherme? Olha, na medida que primeiro, como racionalmente eu entendi que Deus existe, a ideia de que Deus possa atuar no mundo já me parece bem natural. Sim. Claro que aqui, um pressuposto anterior para mim era, calma lá, Deus existe? Porque se Deus não existe, essa discussão é meio insana. Uhum. A partir do momento que eu falei que, não, calma lá, tem uma prova da existência de Deus, Deus existe. Então, a segunda discussão, na verdade, antes ainda de Jesus nascer uma virgem é, se Deus existe, faz sentido que ele atue no mundo? E aí me vem a questão que faz sentido que sim. Claro. E se faz sentido que sim, a possibilidade, aqui não é nem não é prova, tudo, a gente está falando da possibilidade. Existe a possibilidade de Deus fazer com que haja um nascimento virginal? Existe. Simples. Perfeitamente existe a possibilidade do nascimento virginal. Existe a possibilidade lógica de Deus se fazer homem? Claro. Estou escrevendo uma história, eu posso me colocar como personagem na história. É absolutamente possível. Então, dado que é possível, não é estranho isso. E aí a discussão do cristianismo é se o cristianismo é razoável, se ele faz sentido, se ele encaixa, se ele tem razoabilidade. E eu diria que quase nada tem o mesmo nível de razoabilidade. Que Maria tenha tido um filho como virgem é um dos ensinamentos mais belos possíveis. Por quê? Poxa, nós estamos falando aqui de uma criatura humana que é escolhida para uma bela missão. Para uma missão grandiosa, uma missão de pureza e de virtudes. O sexo é mau? Zero. Ela era casada com um homem incrível, que José é um homem excepcional, dos mais excepcionais que já viveram nessa terra. No entanto, aqui nós estamos falando de Deus fazer homem. Sim. Então, quando nós falamos de Deus se fazer homem, o veículo para que Deus faça homem tem que ser o veículo perfeito, o veículo imaculado. Por isso que, para mim, faz absolutamente sentido que Maria seja sem pecado original. Mas todos nós temos pecado. Temos. Se você andar na rua, você vai ver que o pecado original é a realidade, como dizia o Chesterton.
é a realidade mais básica do mundo. Mas é absolutamente sensato que Deus, na medida que ele fosse nascer, fosse ter esse nascimento dentro de uma mulher que fosse concebida sem pecado original, que fosse absolutamente imaculada. E nesse sentido, a vida virginal de Maria, apesar da grandeza de José, mantém a exclusividade que já é uma missão gigantesca, que é a exclusividade dessa missão de portar o próprio Messias. E ela vai depois viver uma vida condizente com essa vida de virtudes, e vai ser um dos maiores arquétipos e visões de virtude que nós temos no mundo. Na verdade, talvez o grande, de uma criatura humana, o maior arquétipo de virtudes. Por isso que ela, muito belamente, ilustra tantas igrejas de tantos lugares da nossa civilização. Das igrejas que fundaram as nossas culturas. Se você vai lá em Londres que é um lugar que, poxa, o rei, para se divorciar, virando obeso mórbido, rompe com a igreja. Mas se você vai lá em Londres, tem a Abadia de Westminster. E a Abadia de Westminster é a igreja de São Pedro, no passado. E quando você entra, o lugar mais bonito da Abadia de Westminster, que é a igreja principal da Inglaterra, é o lugar onde os reis são coroados, casam, etc. E você vai lá na Abadia de Westminster, tem lá o que? A Lady Chapel, a capela de Nossa Senhora, o lugar mais bonito de todos, feito por Henrique VII, pai de Henrique VIII. E ali é celebrada a grandeza da Virgem Santíssima. E é lindo. E aí você pega São Paulo é fundada como uma escola de latim, para educar os índios. E os santuários de Nossa Senhora vão guiando essa cidade, vão da Igreja do Carmo, que está no centro da cidade. A imagem linda que tem da Virgem no Mosteiro de São Bento, que foi uma das primeiras igrejas daqui, embora essa arquitetura agora gótica dele seja do século XIX. E você vai vendo em cada igreja dessas, uma cultura vai se forjando a partir dessa pequena igreja no centro da cidade, com esses santuários marianos. Então, assim, a Virgem Santíssima, Jesus, claro que é o principal modelo, ele é o arquétipo de toda a virtude, porque ele é Deus feito homem. Só que Jesus justamente é Deus feito homem. Maria, no entanto, é uma criatura. E essa é a beleza da sua missão. Ela é uma criatura designada para levar adiante essa missão. Então é um exemplo de uma criatura a ser seguida como caminho. É o caminho mais próximo, é a pessoa que veio de maneira mais próxima ao Cristo. Ela foi quem aceitou, talvez, a missão mais difícil. Ela aceitou a missão mais difícil, que veio mais perto dele, porque a partir do momento que você entende que o Cristo é Deus, o que você quer está próximo dele. Eu tive um momento, você quer estar próximo de Deus. Eu tive um momento muito impactante. Eu fui visitar o túmulo de Santiago, Santiago de Compostela. As pessoas atravessam, né, fazem o caminho de Santiago de Compostela e se ajoelham ali na frente. Santiago de Compostela, Santiago foi quem levou a fé para Portugal. E, portanto, nós temos a fé no Brasil por causa de Santiago. A missão do apóstolo direta para Portugal. E a reconquista de Portugal passa por essa batalha para retomar o túmulo de Santiago. Eu até dei uma palestra em Lisboa há pouco tempo falando sobre essa história. E aí, quando eu cheguei no túmulo de Santiago, eu acabei me ajoelhando, eu fiquei impactado. Porque na minha cabeça vinham vindo as cenas de Santiago convivendo com Cristo. Santiago estava com Cristo. Essa pessoa que está na minha frente, esse túmulo aqui, esse corpo concreto é de uma pessoa que estava com o próprio Cristo. É um nível de proximidade muito grande. Então, quando você pensa em Maria, você está pensando em uma pessoa que está próximo do Cristo de uma maneira incrível. Então, Santiago é uma escola de virtudes. E Maria, mais ainda, é uma escola maior ainda por causa da proximidade dela com o próprio Cristo. É uma escola de como viver o que aquele belíssimo livro do Thomas de Kempis chama a imitação de Cristo. Porque o que é viver a vida plena se Deus se fez homem? É imitar o Cristo. É viver como ele viveu. Essa é a vida mais plena que nós podemos viver. Então Maria, até pelo Inside Information, né, ninguém tem Inside Information mais do que ela, viveu uma vida da imitação do Cristo plena. É engraçado, né? Porque tem pessoas, às vezes, o cara é protestante e fala, não, mas é incompatível admirar Maria e admirar o Cristo. Fala, não, como assim? Na verdade, quando você pede orações para ela, você está pedindo orações para uma pessoa que é muito próxima do Cristo. É quase um apelo, né? É quando as pessoas querem que eu faça alguma coisa, pede para minha esposa, né? Porque daí ela se compadece e
ela tem chances de Mais maior de fácil. conceder. Há uma beleza em você ter essa proximidade. E Maria representou essa beleza. Então, sim, com certeza eu acredito que Cristo nasceu de uma virgem e eu acredito que ele é Deus. Isso quer dizer que eu sou católico, por óbvio, eu acredito que Cristo é Deus. E eu acredito que Cristo é Deus também pelo seguinte, ele fala que ele é Deus. Aí você vai falar, bom, muita gente fala que é Deus. O Henrique Cristo falou que ele é Deus. Muita gente fala que é Deus. Só que é o seguinte, quando você olha a vida desses outros que falam que são Deus, ela é cheia de contradições e você vê pessoas insensatas. O cara que fala que é Deus e não é, ele é um louco. Na verdade, um cara que fala que é Deus só tem duas opções. Ou ele é louco ou ele é Deus. Não tem meio termo. Não tem. Só que o que acontece quando eu olho a vida do Cristo, eu não vejo um louco. Eu vejo um dos homens mais sábios que já viveram. Mas não tem como. Como que ele vai ser um homem tão sábio e vai falar que ele é Deus? E a vida o ensinamento dele não é só que ele funciona na minha vida, ele funciona para a nossa civilização inteira. Ele forjou tudo. Onde esse ensinamento vai, a civilização jorra. Ela vai crescendo, ela vai prosperando, as pessoas melhoram, tudo começa a funcionar. A ressurreição de Cristo é um dos episódios mais testemunhados da história, que tem esse outro ponto. Vai falar, o cara acredita em Thor. Ninguém testemunhou Thor em lugar nenhum. Thor é um mito, é uma coisa contada. Fala assim, Maomé fala que o anjo Gabriel desceu para ele e ditou ao Corão. Maravilha, só quem viu isso foi Maomé. Só que quando você fala da história do Cristo, os romanos viram a ressurreição. Os apóstolos viram a ressurreição. São testemunhos de pessoas separadas falando a mesma coisa. Tem mais documentos da vida do Cristo, tem mais documentos dessa morte, ressurreição do Cristo, do que tem na vida de Alexandre o Grande. Por que não tem documentos da vida do Cristo de um determinado período, assim, o período de preparação, a adolescência? Essa parte muito interessante. Bom, então aí que tá, né? Isso que é fascinante na minha leitura. Primeiro que o período mais documentado é a sua vida pública, porque, por óbvio, ela era pública. E esse período da vida pública, ele é o mais importante a ser explicado, porque todo mundo viu, as pessoas poderiam contradizer o testemunho. Aliás, quando os evangelhos estão sendo escritos, as pessoas estavam vivas, lembravam, falavam. Então, o período da vida pública ele é o período que é de conhecimento comum. No entanto, é chocante que no evangelho, como de São Lucas, tem trechos anteriores a esse período da vida pública. O chocante não é nem que a vida pública seja mais documentada, porque é isso mesmo. Normal. Por óbvio, você também não sabe muito da minha vida não pública, entendeu? Questão de lógica. Você vai falar, por que não tem registro da vida do Guilherme não pública? Fala, cara, porque, sei lá, ela não é pública. Agora, olha que coisa. Tem vários registros da infância dele que aparecem, né? Tem coisas da infância. Qual é a fonte disso? Onde foi que São Lucas ou São Mateus pegaram essas coisas? Relato a única Maria. fonte que tem é a própria Maria. Relato de Maria. E Claro. ela relatou esses momentos? Claro. O que ela disse Claro. a eles? Falou assim? se ele O que era está escrito arqueiro? lá. O que está escrito lá. A anunciação do anjo, eles ouviram de onde? Pensa bem, né? Que outra fonte tem? Porque a José já tinha falecido. Quem estava lá? Tem vários desses episódios que só tava ela, inclusive. A outra fonte possível é, sei lá, a família de Santa Isabel, mas veja que tem episódios ali que só pode ter sido a própria Maria. Então, tem trechos do Evangelho que são basicamente contados por Maria. Não. E isso é lindo, é belíssimo. Você acredita que Maria é a nova Eva? Claro, até porque o pecado começou com a mulher, então ele tem que começar a ser desfeito com a mulher. Eva, o pecado dos homens veio a partir das mulheres, né? A mulher pecou primeiro. Então alguém tem que fazer... O não de Eva é o começo do pecado, então o sim de Maria é o começo da redenção. Absolutamente digno que Deus, sabendo do pecado de Eva, tenha começado a desfazê-lo com Maria. Ela é a Arca da Aliança também? Bom, claro, tem vários títulos que são dados a ela. Ela é a Arca da Aliança, no sentido que ela portou, mas ela é mais importante que a Arca da Aliança, inclusive, do Antigo Testamento, porque ela porta a nova aliança, na verdade, mais do que isso, ela porta Deus, ela é mãe de Deus. É mais incrível ainda, pensa que a Arca da Aliança porta as tábuas da revelação divina.
Mas muito maior do que as tábuas da revelação divina, que já são assim um negócio altíssimo, é portar o próprio Deus. Então é claro que ela é a Arca da Aliança, ela é a Arca de uma aliança maior e mais importante ainda do que a antiga aliança. E também é a porta do céu para os católicos. Ela é a porta do céu porque ela sem dúvida abriu a porta do céu, né? Pensa, se ela não tivesse dito sim, claro, Deus teria outras formas de encontrar a salvação, mas foi esse sim dela, foi o caminho e a primeira porta aberta para você é o céu. O sim dela começa o caminho para chegar a Cristo. E por que será que escolheu Maria? Porque é uma mulher, porque ela era da... Tem vários motivos, vamos lá. Uma mulher, exatamente por causa de Eva. Naturalmente você está desfazendo o que foi feito, né? Como se fosse pensa o pecado original como um nó, e agora você vai desfazer o nó. Teria que ser uma mulher, mas existiam várias mulheres. Por que Maria é do povo que recebeu a revelação ao longo de séculos. Então, primeiro vamos separar o povo hebraico dos outros. Por quê? O povo hebraico foi recebendo a revelação divina ao longo de todo o Antigo Testamento. Ele foi sendo preparado para esse momento. Uhum. O povo persa, por mais incrível que seja, não recebeu essa preparação. O primeiro problema é a preparação e Maria conhecia as escrituras, conhecia as promessas, conhecia a profecia. Então, ela é uma pessoa espiritualmente preparada. Depois ela vem de uma linhagem que foi preparada assim. A família dela é da linhagem das casas de Israel que já eram preparadas para isso. Então, ela tem uma herança, os pais dela já estavam absolutamente esperando a vinda do Messias. Então, ela vem de uma preparação de séculos. Essa é a primeira coisa. Os pais sabiam que iria vir, mas não através dela. Claro. Isso foi revelado apenas para ela. Sim. Tanto que ela... Tanto que há uma surpresa na anunciação do anjo, né? A missão é grande, né? Mas veja que porque é escolhido ela é um dom. Como todas as pessoas, porque foi escolhido São Pedro, porque foi escolhido São Tiago, porque foi escolhido todos os outros. É um dom. Mas é um dom que há uma preparação para esse dom. É o povo certo, na época certa. Por que a época certa? Porque é a época do Império Romano. Quando você unificou o mundo. Então agora a mensagem vai se espalhar pelo mundo. Se fosse numa época prévia ao Império Romano, você não teria como difundir a mensagem de maneira tão ampla. Sim. Então, o Império Romano é uma espécie de veículo para a difusão global da mensagem. Por isso que o Império Romano é o primeiro momento da história em que você vai conseguir, tendo a vinda do Messias, conseguir espalhar isso globalmente. E você consegue explicar, assim, por que desse ódio tão grande à figura de Maria? Principalmente por parte de outras religiões? Eu acho que isso é assim, ó. Muitas coisas são falta de conhecimento da tradição que eu tô falando. O cara... Por vezes, vamos pegar a pessoa, o cristão mal formado médio brasileiro, sabe? Católico de BGE. Católico de BGE, ou protestante, ou o que quer que seja. Então ele tem raiva de Maria porque a idolatria. Veja, ninguém idolatra Maria. Eu não acordo de manhã e falo, meu Deus, vou criar um ídolo de Maria, porque eu tenho dois deuses, né? Tem Deus, Deus eterno, e aí tem Maria. Eu não sei o quanto eles vão ficar chocados, mas eu contei... Eu estava contando a história eu estou contando os mitos gregos para os meus filhos, né? Sobre Perseu e tanto. Assim, meus filhos falaram assim, essa deusa Atena é o quê? Eu falei, essa é a deusa que os gregos acreditavam.